Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula que será na disciplina de português. Assunto: palavras derivadas por adição de prefixo e de sufixo. Então, nessa aula estudaremos palavras derivadas por meio da adição de prefixo e de sufixo, tá bom, crianças? Então, vamos lá, aprender esse assunto. Então, primeiro, precisamos saber o que é prefixo e sufixo, né? Que são eles? Então, o prefixo e os sufixos são morfemas da língua portuguesa, que podem ser chamados também de afixos, que são usados com radicais de palavras para formar uma nova palavra, que passa a ter um novo significado. Então, aqui recapitulando, o prefixo e o sufixo são morfemas da língua portuguesa, que também podem ser chamados de afixos, no qual eles são usados em conjunto com com o radical da palavra, gerando assim uma nova palavra e, claro, um novo significado, tá bom? Então, vamos observar aqui essa imagem com palavras que tem assim afixos. Aí eu tenho prefixos e sufixos. Em prefixos, eu tenho as palavras infeliz, incerteza, desamor. Em sufixos, eu tenho as palavras lealdade, realmente, pedrada. Tá? Agora iremos analisar cada uma delas. Na palavra infeliz, eu tenho o in, que está o quê? Em destaque, né? Está em vermelho. Então, se ele está em destaque, está aí no início, né, da palavra, então eu posso dizer que ele é o quê? O meu prefixo. Então, eu tenho o in, que é o prefixo, mas feliz, que gerou aí a palavra infeliz. A mesma coisa acontece com incerteza. Eu tenho meu prefixo in, com a palavra certeza, gerou incerteza, né? Uma nova palavra também com um novo significado. Na palavra desamor, também ocorre a mesma coisa, só que agora com o prefixo des, que junto com amor gerou uma nova palavra, né? Desamor, certo? Então, a partir disso, concluímos que os prefixos, eles ficam antes do radical. Agora iremos analisar os sufixos. Na palavra lealdade, eu tenho leal mais dade, sendo que dade é o quê? É o meu sufixo, tá? Então, aí gerou a palavra lealdade. Na palavra realmente, eu tenho real mais mente. Então, gerou a palavra realmente. A mesma coisa acontece aí com a palavra pedrada, no qual eu tenho o meu sufixo ada, tá? Que gerou aí a palavra pedrada. Então, os sufixos, sobre os sufixos, concluímos o quê? Que eles vêm depois do radical. Então, prefixos ficam antes do radical e sufixos depois do radical, certo? Então, vamos lá, crianças. O prefixo deve ser colocado na frente do radical, não foi isso que a gente viu? Então, na palavra contradizer, eu tenho o que como prefixo? Contra, tá? Então, na palavra contradizer, o prefixo é contra. E em antivírus, qual é o prefixo? Anti, tá? Então, em antivírus, o meu prefixo é anti. E em hipertensão? Em hipertensão, o meu prefixo é hiper, beleza? Vamos agora para cá. O sufixo deve ser colocado no final do radical. Então, na palavra decrescer, qual é o meu sufixo? SC. Na palavra trovejar, qual é o meu sufixo? EJAR. Em pugilismo, qual é o meu sufixo? Ismo, tá? Então, analisamos tanto o prefixo como também sufixo, tá, crianças? Recapitulando que prefixo e sufixo são morfemas da língua portuguesa que podem ser chamados de quê? De afixos, porque eles se fixam ali ao radical, ou antes ou depois, tá? Antes
ou depois. E aí eles passam a gerar o quê? Uma nova palavra. E essa palavra passa a ter o quê? Um novo significado. Tá bom, crianças? Então, vamos lá. A palavra que serve como base para outras palavras, né, para que outras palavras sejam formadas, é chamada de quê? De primitiva, tá? Então, aquela palavra que é base para a formação de outras palavras, ela é chamada de primitiva. Vamos ver aqui exemplos de palavras primitivas. Eu tenho sombra e feliz, tá? Então, coloca aí na cabeça, a palavra que serve como base para que outras palavras sejam formadas é chamada de primitiva. Já a palavra formada com base na palavra primitiva, em uma palavra já existente, é chamada de derivada. Então, tem uma palavra primitiva que dá origem a outras palavras e tem também a palavra derivada, que é uma palavra formada a partir da origem, né, de outra palavra, ok? Então, eu tenho aqui exemplos de palavras derivadas. Eu tenho sombrinha, sombrear, assombrado. Essas palavras são derivadas de quê, crianças? De sombra. Infeliz, felicidade, infelizmente. São palavras derivadas de feliz, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Palavra primitiva é o quê? Palavra que dá origem a outras palavras. E já a palavra derivada foi uma palavra que teve origem de uma palavra já existente. Tá? De palavras existentes, ok? Então, vamos lá. Ler e responder as páginas 110 a 113 do livro de português. Então, já que vocês aí já sabem o que é prefixo e sufixo, prefixo antes do radical, sufixo depois do radical. E sabem também o que é palavra primitiva e derivada. Primitiva dá origem a outras palavras e palavra derivada é uma palavra que originou a partir de uma palavra já existente, tá? Então, palavras primitivas dão origem a outras palavras. Palavras derivadas são palavras que derivaram de outras palavras já existentes, certo? Então, agora vocês irão dar uma pausa aí no vídeo de vocês, tá bom? Irão pegar o livro de português, tá, crianças? E abrir aí na página 110 e vocês vão ler e responder até a página 113. Depois que vocês terminarem de responder as páginas, vocês vão voltar aqui ao vídeo e vão dar o play no vídeo, tá? Para continuarmos o vídeo corrigindo aí as páginas referentes, tá? A derivação por prefixo e sufixo, tá bom? Então, a tia Hortência vai ficar aqui esperando por vocês, certo? Então, crianças, eu acredito que vocês já responderam as páginas, tá? Referente a o que nós estudamos no início do vídeo, tá? Então, agora iremos iniciar a correção do dever do livro, tá? Então, disciplina português, palavras derivadas por adição de prefixo e sufixo, páginas 110 a 103. Então, vamos lá. Página 110. Primeira questão. Releia um trecho do texto e preste atenção nas palavras circuladas. Lindas latas colecionáveis, cheias de surpresas, livro de história, cadernos para colorir e fazer atividades divertidas, peças destacáveis, cartas e canetas hidrográficas e muito mais. Então, tem aí letra A. Que nome é dado à parte destacada em amarelo nas palavras? Então, vamos ver as palavras que estão destacadas. Colecionáveis, destacáveis. Então, aí, o que está grifado de amarelo? É o quê? É prefixo ou sufixo? São o quê, crianças? Sufixo. Então, vocês irão marcar aí um X em referência a sufixo, tá bom? Letra B. Observe o exemplo abaixo e complete as frases a seguir. Um objeto lavável é um objeto que se pode o quê? Lavar. Então, lavável, eu tenho lavar. Latas colecionáveis são latas que se pode o quê, crianças? Colecionar.
Peças destacáveis são peças que se podem destacar. Então, de colecionáveis eu tenho colecionar e destacáveis eu tenho destacar, ok? Iremos agora para a segunda questão, que diz assim: observe a formação da palavra hidrográfica. Aí eu tenho hidrográfica. Hidro, que vem de água, gráfica, que se refere à ação de escrever. Então, letra A. Na composição da palavra hidrográfica, hidro é o quê? Um prefixo ou um sufixo, crianças? Perdão aqui. Pronto. Hidro é um sufixo ou um prefixo? É um prefixo, tá, crianças? Vamos agora para o slide seguinte, né? Finalizamos aqui a página 110. Então, letra B. As canetas hidrográficas são canetas que contêm tinta à base de água. Como é o nome da caneta que tem a ponta formada por uma esfera? Caneta esferográfica, não é verdade? Aí tem assim: há vários meios para formar palavras na língua portuguesa. Nesta seção, conhecemos dois processos. Então, acréscimo de um prefixo ao início de uma palavra. Por exemplo, hidrográfica. Eu tenho hidro, que é o meu prefixo. 2. Acréscimo de um sufixo ao final de uma palavra. Por exemplo, destacável. Eu tenho cável, que é o meu sufixo. Beleza? Então, terceira questão. Observe esta palavra e responda às perguntas. Aí eu tenho enlatado. Letra A. A qual palavra foram acrescentados um prefixo e um sufixo? Classifica. Então, qual foi a palavra, tá? Que eu tenho aí enlatado? Observe que foi acrescentado um prefixo como também um sufixo. E aí, qual é a palavra? É a palavra lata, e ela é da classe dos substantivos. Tá bom, crianças? Letra B. Contorne de amarelo o prefixo e de vermelho o sufixo da palavra no quadro. Então, vocês irão contornar de amarelo o prefixo em e de vermelho o sufixo ado. Tá bom, crianças? De amarelo o prefixo em e de vermelho o sufixo ado. Letra C. Na expressão peixe enlatado, a palavra enlatado é um substantivo ou um adjetivo? Presta atenção, peixe enlatado é um adjetivo, né? Está caracterizando o peixe. Letra D. Qual verbo derivado significa colocar em lata? Qual é a palavra primitiva que deu origem a esse verbo? Então, o verbo derivado é enlatar. A palavra primitiva é lata. Então, vamos aqui. A palavra que serve como base para que outras palavras sejam formadas é chamada de primitiva. A palavra formada com base na palavra primitiva é chamada de quê, crianças? De derivada. Vamos ver aqui os exemplos. Palavra primitiva, sombra, feliz. Então, vamos ver aqui, ó, as palavras derivadas de sombra. Sombrinha, sombrear, assombrado. As palavras derivadas de feliz, infeliz, felicidade, infelizmente. Quarta questão. Observe as palavras primitivas da primeira coluna. Utilize prefixos e sufixos para escrever palavras derivadas delas, seguindo as indicações da segunda coluna. Então, vamos ver aqui. Eu tenho caixa. Aí tem que foi colocado em caixa. Então, eu tenho caixa que foi colocado em caixa. Foi o quê? Encaixotado. 2. Profissional que trabalha colocando objetos em caixa. Ele é o quê? Encaixotado. 3. Ação de colocar em caixa. Encaixotar.
Aí eu tenho agora a palavra capa. 4. Que foi envolvido com capa. Aí eu tenho encapado. 5. Ação de envolver com capa. Então, aí eu tenho encapar. Ação de cobrir-se com capuz. Eu tenho encapuzar. Aí eu tenho coberto com capuz. Encapuzado. Então, aí foi utilizado as palavras caixa, capa e capuz. Certo? Vamos agora para a alternativa A. Escreva o antônimo das palavras formadas nos itens 3 e 5. Quais são as palavras? Aí, no caso, é encaixotar e encapar, certo? Então, vamos aqui. Eu quero que o meu antônimo, então eu tenho desencaixotar e desencapar, certo? Letra B. Escreva o significado das palavras da resposta anterior. Então, desencaixotar é tirar de dentro de uma caixa e desencapar é tirar a capa que envolve algo, beleza? Então, vamos agora para a letra C. Que prefixo você usou para formar essas palavras? Foi o prefixo des, tá? Então, para formar essas palavras foi utilizado o prefixo des. Quinta questão. Leia o texto da escritora e ilustradora Katia Canton. Complete as palavras com o prefixo que acrescenta o sentido de repetição. Vamos lá. O mais legal da letra R maiúscula é que ela está presente em uma grande tendência do mundo. Vamos lá. A sílaba re, reutilizar, reciclar, recriar, repensar. Quero dizer, em vez de começar as coisas. Do zero, o refala de recomeçar, isto é, de aproveitar o que existe. Reutilizar é transformar coisas que já foram usadas e que seriam jogadas fora em coisas novas. Por exemplo, você pode transformar uma garrafa plástica vazia em um vasinho para flores. Reciclar é transformar materiais usados em materiais novos que podem ser utilizados novamente para as mesmas coisas ou para outras. Por exemplo, o papel reciclado é feito com papel usado, picado, misturado com água e cola, que vira uma pasta e se transforma em papel novo. Letra A. Quantas palavras diferentes foram formadas com o prefixo usado? Transcreva-as. Então, aqui vocês irão transcrever as palavras formadas com o prefixo utilizado no textinho. Então, eu tenho 5 palavras: reutilizar, reciclar, recriar, repensar, recomeçar. Letra B. Dos verbos indicados no item anterior, quais estão relacionados ao tema da preservação ambiental? Explique. Então, quais desses verbos indicados estão aí relacionados com a preservação ambiental? Eu tenho os verbos reutilizar e reciclar, porque se referem à ação de transformar ou dar um novo uso a materiais que seriam ali descartados, tá? Que seriam ali postos, à natureza, como lixo, Então, as ações de reutilizar e reciclar são muito benéficas para o meio ambiente, tá bom, crianças? Letra C. Use sufixos para transformar as palavras destacadas em verde em substantivos. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho reutilizar, reciclagem e recriação. Preste atenção. Use sufixos para transformar as palavras destacadas em verde em substantivos. Então, eu consigo transformar reutilização, reciclagem e recriação. Letra D. Utilize o prefixo re com os verbos do quadro abaixo
para formar outras palavras. Escreva os significados das palavras formadas. Se necessário, consulte um dicionário. Então, quais são as palavras que eu tenho? Fazer, abrir, habilitar, nomear. Então, com fazer, eu posso ter o quê? Refazer, que é fazer algo novamente. Em abrir, eu posso ter reabrir, que é abrir de novo. Em habilitar, eu posso ter reabilitar, que é restituir, ter de volta. Em nomear, eu posso ter renomear, que é dar um novo nome a algo ou alguém, certo? Então, crianças, finalizamos a nossa aula de estudos sobre prefixo, sufixo, palavras derivadas, palavras primitivas. E também realizamos a correção das questões relacionadas a esses assuntos. Então, crianças, até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau!